Então vamos lá? Bom, será que você deveria empreender ou ser CLT? Eu vou tentar te ajudar hoje aqui e lembrando que eu fiz as duas coisas da minha vida. Então a gente tem aqui do lado do empreendedor algumas coisas, né, e do lado da CLT outras coisas. Existem vantagens nos dois modelos e desvantagens também, e tem muito mito aqui quando a gente vai falar de empreendedorismo, né? A primeira coisa que você precisa se lembrar é que isso aqui por si só já é uma falsa escolha. A maior parte das pessoas que empreenderam com sucesso, no geral, elas fizeram as duas coisas ao mesmo tempo durante um tempo. Então assim, por exemplo, se você simplesmente do nada largar tudo, como falam na internet, para empreender, a chance que você vá à falência é muito maior do que se você simplesmente for fazendo isso de maneira gradativa, né? Então você pode ir ali empreendendo com seu tempo livre, enquanto você ainda trabalha em outro lugar e tal, e na verdade esse acaba sendo o melhor modelo. Quando você tenta fazer uma disrupção muito rápida, né? Ah, eu vou largar meu emprego aqui agora e vou empreender, ou quando você empreende por necessidade, no geral, você acaba quebrando. Eu vi inúmeros exemplos disso aqui. Eu cheguei a ser CLT desde o mais básico, assim, desde, tipo, menos que estagiário, eu era arquivista no jornal, que é um cargo para criança, normalmente, para quem tem de 15 até 18 anos ali, e depois eu fui um CLT muito bem pago, então depois eu virei executivo e cheguei, inclusive, a ser um diretor de empresas muito grandes, né? Eu cheguei a ser diretor de empresas enormes, onde eu recebia bônus, etc., e superava o salário de 1 milhão por ano, superava com relativa tranquilidade. Então, posso falar sobre os dois cenários aqui, desde quem empreendeu sozinho e tal, e conseguir pegar dinheiro, desde quem fez, né, o regime de CLT ali durante muitos anos. Eu conheço muito bem esses dois universos e posso falar para vocês quais são as vantagens e desvantagens de cada um deles aqui. Então, o que eu recomendo para você, se você pensa em empreender, além de assistir esse vídeo aqui até o final, que vai ter muitas dicas importantes, ou pensa em sair da sua empresa para poder virar CLT, e sim, isso acontece, né? Esse é um movimento cada vez mais comum, principalmente no Brasil, de crise que a gente viveu desde 2020, né? Muitas pessoas voltando para o mercado de trabalho e abandonando suas empresas ali. Então, vamos tentar agora colocar algumas desvantagens, né, ou vantagens aqui de cada um dos modelos. Eu quero simplesmente listar, fazer uma lista de prós e contras aqui, tudo meio junto, meio bagunçado mesmo, para você ir vendo aqui como é que funciona. A primeira coisa que te dizem é que empreender tem determinada liberdade. Bom, se por um lado, né, você tem realmente uma política mais livre na hora de empreender, ou seja, você pode escolher o nicho, você pode escolher o que você vai fazer, você pode escolher a hora que você vai fazer, existem algumas coisas que ninguém comenta sobre essa liberdade aqui. É porque quando você tem um negócio seu mesmo, você deixa de ter um chefe e passa a ter vários chefes, pelo menos no começo da sua empresa, você vai ter que lidar ali com os seus clientes diretamente, né, e esses clientes, cada um se transforma em um chefe ali. Então, ao mesmo tempo que você tem essa pretensa liberdade aqui, essa ideia de que você pode fazer o que você quiser, você muitas vezes vai ter que lidar com sócio, vai ter que lidar com banco, vai ter que lidar com outros problemas que você não tinha anteriormente, né? E principalmente com seus colaboradores que de certa... Colaborador, cara, principalmente com seus funcionários, que de certa forma vão te amarrar também. Então você tem ali algumas decisões que realmente estão sob o seu controle, por exemplo, a decisão final é sua, mas no fim das contas, né, se você não ouvir os seus clientes, ou se você não respeita feedback, se você tem essa dificuldade de ouvir, no geral você vai ser um empreendedor que vai fracassar. Então muita gente, eu vejo a pessoa falar, não, é que eu gosto de fazer meu próprio destino, ou eu gosto de tocar a minha empresa do jeito que eu quiser. Eu vejo algumas pessoas falando isso no Instagram, e eu sei que essas empresas dessas pessoas vão quebrar. E muitas vezes quem cria conteúdo de empresa na internet, essa pessoa não empreende igual a você. Ela empreende muito mais em cima de uma eu presa, né? Você tem uma imagem de uma pessoa muito importante e ela vende um produto ali. Essa pessoa que vende um produto digital, bem longe de ser um empreendedor tradicional, ela acaba muito mais centralizando todas as decisões e tal, e a maior parte desses negócios são muito mal administrados. A grande questão é que o produto digital, muitas vezes, ele tem uma margem maior porque ele não entrega nada, né? Enquanto a Apple tem que entregar ali um produto por R$ 1.400, essa pessoa entrega um login. É muito mais fácil que ela consiga cometer erros por muito mais tempo do que uma pessoa no mercado tradicional. Então toma muito cuidado com isso. Uma hamburgueria, ela entrega um produto final para o cliente. E se você tem dificuldade de ouvir feedback e por isso você quer empreender, saiba que essa liberdade aqui, ela é muito entre aspas, né? Ela não é uma liberdade direta ali. Aqui você tem na CLT a previsibilidade que as pessoas falam. Aqui é um ponto que eu queria também pôr alguns questionamentos nisso. É verdade, quando você trabalha em uma empresa, você vai ter uma remuneração que você vai receber todos os meses, que ela é
previsível ali. Mas é possível afirmar, por exemplo, que você ainda vai ter emprego daqui 3 meses quando você trabalha na empresa de outra pessoa? Então, se você se sente mais seguro trabalhando em outro negócio, é importante você se lembrar desse critério, né? Você não tem necessariamente uma previsibilidade de quando você vai conseguir, né, até quando você vai ter esse emprego. Outra coisa que você não tem é a previsibilidade de que se você afiar melhor o seu machado, de que se você estudar mais, você necessariamente vai ser promovido. A maior parte das empresas brasileiras, elas não privilegiam necessariamente o mérito, né? Eu já fiz alguns vídeos aqui diversas vezes explicando como subir na cadeia corporativa e tem muito mais a ver com o jogo político, tem muito mais a ver com a forma como você se comunica, tem muito mais a ver com as habilidades específicas que você desenvolveu, tem a ver muitas vezes com puxar saco das pessoas. Então, essa pretensa previsibilidade, ela é cada vez menor no Brasil e no mundo inteiro. Então, assim, tem sim algumas empresas no Brasil que você entra nelas e quanto mais você se profissionaliza, mais você vai crescer na carreira, mas essa ideia também de dizer que se você simplesmente estudar todos os dias, se você focar, se você fizer o seu melhor, você vai crescer na carreira, ela não é muito verdade. Então, da mesma forma que aqui você tem uma liberdade controlada ali, né, que não é liberdade de fato, na previsibilidade da CLT, você também não vai ter essa vantagem toda. Você vai ter que pensar ali aquilo que você prefere e tal. Aqui, de outro lado, você também costuma colocar, né, nessa ideia de previsibilidade, se coloca a palavra segurança aqui, né? Mas assim, eu queria colocar aqui para vocês uma pergunta muito interessante. Qual a pior coisa que pode acontecer com um empreendedor? Teoricamente, a pior coisa que pode acontecer com o empreendedor é quebrar. E aí ele passa a ser CLT de novo. Então esse é o colchão. A não ser que ele gere muitas dívidas, que é o ponto que eu ia falar aqui para vocês depois, né? Mas então, essa segurança que a CLT tem, ela é uma segurança que está disponível a hora que você quiser. Não tem problema você testar, fazer uma outra coisa, nesse caso, né? Vou testar, vou pensar em fazer alguma coisa se eu gosto, se eu tenho essa ideia de querer ser líder de equipe, né? Porque tem que ter um perfil para ser empreendedor. Então, você conseguir ali voltar para a CLT é extremamente fácil nesse aspecto, principalmente que depois de empreender, muitas vezes você ganhou mais base para trabalhar em uma empresa, né? Então é muito importante. Do outro lado aqui, no empreendedorismo, existe uma coisa chamada intraempreendedor, né? Tem pessoas que, em vez de simplesmente abrir o próprio negócio, elas intraempreendem, ou seja, elas são empreendedores em outras empresas que não necessariamente eram delas no começo, mas que elas acabam ganhando um espaço maior, elas acabam ganhando uma sociedade. Na minha empresa, por exemplo, você tem diversas pessoas aqui que eles nunca fundaram uma empresa específica, mas ainda assim são empresários, né? Se eu falar do João, por exemplo, que é meu CFO, ele nunca abriu uma empresa, né? Mas todas as empresas que eu abri, ele estava junto comigo, portanto, ele virou empresário. O Edson, por exemplo, ele nunca abriu uma empresa também, mas todos, até abriu, né? Os dois abriram, mas quebraram a deles e trabalham aqui. Então, na prática, eles tentaram fazer um projeto sozinho, mas descobriram que era melhor entrar aqui. Boa parte do conselho da minha empresa tem ações da empresa também, na verdade, quase todo o conselho tem ações da empresa também, de modo que quando os nossos resultados são bons, eles empreendem aqui. Então, não existe só o modelo de, eu preciso abrir uma empresa para empreender. Você pode achar também empresas que precisam de mais empresários ou precisam de uma mão de obra extremamente qualificada que você tem, descer alguns níveis. Se eu era, por exemplo, diretor de uma multinacional, eu posso ser sócio de uma empresa menor, né? Esse é um ponto também que algumas pessoas não gostam de pensar. E é importante criticar esses modelos todos para você entender. Um outro ponto que eu avalio aqui como muito positivo da CLT é o conceito de trabalhar em projetos maiores, né? Então, por exemplo, uma coisa aqui. Uma coisa que eu cogitaria, se eu estivesse começando, né, no mercado, se eu fosse novinho e etc., uma coisa que eu cogitaria é muitas vezes trabalhar em cargos muito baixos em uma empresa que é muito estruturada para ganhar robustez e depois trocar para uma empresa menor. Então, te dá a possibilidade de trabalhar em projetos enormes. Eu trabalhei, né, em projetos com o Google, eu trabalhei em projetos com uma empresa chamada Magnetics, eu trabalhei em projetos com LG, eu trabalhei em projetos com Heineken, eu trabalhei em projetos muito grandes quando eu era CLT. Não necessariamente para essas empresas, né, mas fiz projeto para a Latam, fiz projeto para a Accor Hotéis. Isso aqui eu jamais teria como, né, empreendendo sozinho no meu negócio, tentando escalar e tal. Até tem hoje em dia, porque a nossa empresa cresceu bastante, né? Hoje em dia eu trabalho, mas quando você está começando na sua carreira, você pode fazer programa de trainee em empresas muito menores. Então vale muito a pena você analisar isso. Quando você vai para empreender sozinho, muitas vezes são projetos muito menores, você tem aqui algumas coisas que algumas pessoas não te dizem. Então, essa previsibilidade, a segurança, poder trabalhar em projetos grandes, isso é verdade, mas lembrando, você vai ganhar pouco
pouco aqui, né? Empresas muito grandes e muito estabelecidas pagam menos que empresas menores. Isso aqui é tudo muito bacana, você tem essa liberdade, você tem a possibilidade do intraempreendedorismo. É claro que eu estou acrescentando diversas ressalvas aqui. Mas aqui também dizem muitas vezes que você tem um risco muito mais elevado, né? Então, as pessoas falam que CLT tem menos risco e que empreender tem mais risco. Nisso aqui, eu concordo em partes, né? Eu já expliquei para vocês que o risco é virar CLT no fim das contas, e de fato, se você não tem o perfil para empreender, você vai correr muito mais risco. O que é o perfil? Você ser uma pessoa extremamente segura, você ser uma pessoa muito boa com dinheiro, então se você vive endividado, etc., não se mete a abrir empresa. Se você já teve dívidas na vida, eu diria que você não tem o perfil para ser empreendedor. Empreendedor que toma muito risco, que toma dívida demais, ele acaba sendo um cara que acaba quebrando com mais facilidade. Se você gosta muito de estudar, então se você não pensa assim, cara, eu quero ter um horário, né, fixo, de tal hora a tal hora, isso não é bacana, não é um bom perfil para empreender. Porque depois de um tempo que você empreendeu, isso até vai ser possível. Mas no começo, no geral, a empresa consome muito, mistura muito sua vida pessoal, acaba destruindo ali o tempo que você tem de qualidade, você acaba ficando estressado por mais tempo. Então, empreender é mais arriscado para pessoas que têm um comportamento mais impulsivo. Empreender é mais arriscado para pessoas que têm ali, né, uma necessidade de mais tempo livre. Empreender acaba sendo mais arriscado nesse sentido. E não é menos arriscado para quem é CLT, por exemplo, se você for extremamente organizado, metódico, etc., você permanecer na CLT. Por quê? Porque você seria um excelente empreendedor. Se você tem um bom colchão financeiro, se você é organizado, se você toma decisões baseadas em dados, se você não é muito impulsivo, ser CLT para você é mais risco. Porque na prática você está refém, muitas vezes, dos empresários brasileiros que são completamente irresponsáveis. Então, quanto mais responsável você for, eu considero que é menos risco você ser um empreendedor e mais risco você ser CLT. Por quê? Porque você está ficando abaixo, muitas vezes, de uma pessoa, né, na hierarquia aqui dentro dessa empresa, você está ficando abaixo de uma pessoa que é mais arriscada, que toma mais risco. Então, quem tem perfil para empreender, na verdade, no Brasil hoje, é quem acaba virando funcionário público, é quem acaba fazendo as coisas mais básicas ali. Porque essa pessoa não quer correr risco. O empresário que dá certo, muitas vezes, é o empresário que sabe onde tomar risco. Essa ideia de você assistir palestras, do cara que fala, não, empreender é tomar risco, etc., quando você vai analisar como que essa pessoa age, né? Pega ali, não o discurso do Jorge Paulo Lemann, pega como que ele faz. Quando você vai pegar a maneira como ele faz, o nível de colchão que ele trabalha na vida, ah não, ele ficou no amarelo, né, uma vez, ele chegou a negativar. Sim, mas ele chegou a negativar com um conglomerado que controlava bilhões, com um conglomerado que se der problema, aquela linha não significava nada para ele. Então, isso é normal. Quando você vai pegar a história dos empreendedores que são mais arriscados, no geral, você vai encontrar muitos que deram certo sendo muito arriscado e dobrando a aposta toda vez, né? Ao estilo Elon Musk, por exemplo, mas é porque na vida pessoal, esse cara já não tem mais risco. Na vida pessoal ele já ganhou tanto dinheiro, né? E tem ali uma estrutura tão bem formada que o máximo que aconteceria é ele ter que viver com apenas $1 milhão por mês, mas aí não é um risco real. Por exemplo, eu tomo muito risco no meu negócio hoje, mas é porque se qualquer coisa der errado aqui, eu já estou protegido. Então quando você fica debaixo de uma pessoa que toma risco de maneira desnecessária, quando você conhece a estrutura da empresa e sabe que as decisões são tomadas sem pensar, você seria talvez um bom empresário, pelo menos um bom sócio. Então é isso que você tem que medir, né? Você tem um perfil muito mais de atacante, eu acho que você deveria, não necessariamente, né, empreender, mas você deveria intraempreender talvez. Quem tem perfil de atacante precisa de goleiro, então você precisa de sócio. Eu não acho que o cara que é atacante ele é um bom empreendedor, né? Ele é um bom CLT, vai crescer rápido pra caralho, né? Vai conseguir ganhar um variável muito agressivo, pode trabalhar em projetos grandes, pode fazer diferença. Se você é um atacante e quer empreender, tem que ser dentro dessa lógica do intraempreendedorismo. Você vai precisar de um goleiro muito forte. Se você é um bom goleiro, aí pelo contrário, eu acho que você deveria empreender. É porque aquilo que é o óbvio, que as pessoas falam, ah, não, se você é mais agressivo, será o quê? Daí você tem que abrir uma empresa, é o dono de hamburgueria. É esse cara que ele tem muito mais vontade do que necessariamente estudo, do que necessariamente competência. Eu sei que é contraintuitivo pensar assim, mas é o que eu acredito que nos perfis que eu já vi dar certo. Hoje em dia, né, lá na UVP, pô, eu atendo mais de 5 mil empresas ali, a gente tem muitos empresários nos nossos grupos e eu converso com essa galera. O perfil daqueles que deram mais certo são medrosos. Os empresários que são mais medrosos eu vi que eles dão mais certo, ou talvez eu atraia mais esse tipo de gente. E aí, o que eu acho que você deveria fazer? Raul, eu tô me identificando aqui, né, eu percebi que talvez eu deveria realmente empreender. Eu já falei muito sobre como ser CLT bem sucedido, ganhar muito dinheiro. Eu quero pôr aqui alguns pontos para você empreender. Quais são as bases que eu considero que você tem que ter
muito bem estabelecidas antes de se meter a abrir uma empresa. A primeira coisa é lembrar que você vai errar pra caralho. Errar é a base de qualquer negócio, tá? Eu acho que eu devo ter aberto mais de 50 negócios na vida. A taxa de acerto é baixíssima. Então, se você pegar hoje em dia os projetos que eu tenho ainda, eu tentei várias outras coisas que não deram certo. É porque na prática você vai pegando ali e vai aprendendo. Então, eu devo ter tentado mais de 50 projetos. Já tive empresa de quadrinhos, já tive empresa de sapato, já tive empresa de roupa feminina e masculina, já tive tudo quanto é coisa, assim. Vários desses projetos deram certo, outros eu vendi, já tive jornais, já tive muita coisa que aos poucos eu fui vendendo ou realmente são projetos que eu fui abandonando. Isso é uma coisa que é importante, né? Entender que você vai errar. Para errar, o que eu preciso ter? Colchão financeiro, né? Acho que isso aqui é uma coisa que ninguém diz, assim, Isso aqui é uma coisa que ninguém diz. Quando as pessoas falam de empreender, elas falam muito mais sobre as partes boas, etc. Mas você ter um bom colchão financeiro te impede de quebrar. Tá? Então, 12 meses, pelo menos, antes de começar uma empresa, 12 meses dos seus gastos fixos. Você não vai tirar nenhum real da empresa, porque se você tirar, ela não vai funcionar. Outra coisa é você ter testado o mercado. Isso aqui é muito óbvio, mas assim, todos os dias é essa merda. O que acontece? A pessoa fala assim, eu tive uma ideia que ninguém antes teve. E aí essa pessoa, normalmente quando ela quer empreender, ela pensa nisso. Nossa, Raul, eu pensei em algo que ninguém pensou. Eu já acho que é uma merda. Eu vou dizer para você. Então, toda vez que você pensa num mercado que ninguém mais pensou, eu já penso que você está errado. Lembra que é muito difícil você ser o Mark Zuckerberg, né, o Bill Gates, etc. E mesmo esses caras, na verdade, eles copiaram ideias bem-sucedidas. Quando você vai para um mercado que só você pensou, que não é inovação em cima de algo, você está correndo um risco 100 vezes maior, 200 vezes maior. Então, o legal é você ir para um mercado já testado. Entra no mercado que tem muita gente. Por exemplo, se você abrir um posto de gasolina, a chance de você dar certo é bem maior. Raul, mas tá cheio de posto de gasolina, exatamente por isso. O mercado deve ser muito bom. Quando você pega uma coisa que só tem uma empresa, né? Vou pensar aqui, quer ver? Um projeto legal. Eu vou trabalhar com limpeza de olho de cachorro. Não, vou só trabalhar pingando colírio. Pô, Raul, não é um mercado viável, exatamente, mas só tem você. Então por que isso não funciona, né? Porque ninguém quis aquele mercado. Então não é que ninguém pensou nesse mercado, é que ninguém quis. É muito melhor você pegar uma pequena fatia de um mercado gigantesco do que você pegar o bolo todo de um mercado que não tem ninguém. Sei lá, quantas pessoas tem, por exemplo, que são especialistas em tirar foto de All-Star? Ninguém, né? Aí você vai lá e fala, não, eu tenho uma empresa de tirar foto de gente usando All-Star. Eu não sei se você vai ter um cliente real. Você vai ter ali 17 clientes possíveis, que é gente que é muito fã desse negócio. Então você tem que tentar pegar um bolo maior e você separar dentro daquilo. Tem que tomar muito cuidado, uma base é tomar muito cuidado com experiência irreversível, né? O que é experiência irreversível? É quando você vai no banco e toma um empréstimo. Você ouviu a história do Flávio Augusto, que foi lá e tomou um empréstimo para abrir escolinha de inglês. Aí você vai lá e pega 40, 50 mil no banco e monta um negócio. E aí quando você monta um negócio com uma dívida desse tamanho, se o negócio for viável, ele deixa de ser. A taxa de juros no Brasil está muito alta. E aí se sua margem era de 30%, mas você está pagando 30% do custo da dívida, o negócio se torna inviável. E toda vez que você faz a planilha, ela aceita qualquer coisa, porque você vai lá e vai falar, eu tenho 100 clientes. Aí você vai e consegue 10. E aí o negócio quebra. Poderia até ser que o negócio fosse viável. Então, quando você vai começar a empreender, você tem que empreender de maneira reversível. Que se você quiser parar aquele projeto, você perde somente o dinheiro que você aplicou nele. Nunca entra num projeto que você perde 2, 3 vezes mais dinheiro que você aplicou. Porque é uma maneira muito ruim de empreender. Então essas são as coisas que você precisa considerar. E eu recomendo que o universo ideal mesmo eu vou explicar para vocês aqui agora. Quer testar se você é um empreendedor, né? Bom, primeira coisa, saber lidar com gente é o primeiro passo. Não gosta de lidar com gente, nem tenta. Pronto. Gente, né? Amar a gente. Isso aqui, porque você vai lidar com seus funcionários, vai lidar com os clientes, você vai lidar com um problema. Sempre vai ter que baixar a bola, não tem como você ser o cara que mais manda nas coisas, não é assim que funciona. Então você já ama a gente, você vai lá, vai permanecer no seu emprego normal. E você vai pegar aqui agora uma parte do seu tempo, né? 10% do meu tempo, vai dedicar a um projeto. Quanto mais a receita desse projeto aumentar, então a receita desse projeto vai crescer. Quanto mais a receita do projeto crescer, mais você vai colocando ele para tomar conta da sua vida. Então você vai fazendo assim. Esse é o caminho.
Quando tiver em 50%, por exemplo, aqui você pode largar. Então, por exemplo, a receita da sua vida, né, ela está vindo 50% desse projeto. Significa que você dobrou sua remuneração no projeto paralelo que você faz em relação ao valor de antes. Você tem agora a mesma coisa, receita pessoal, não é a empresa faturando, é aquele dinheiro que está vindo para sua conta. Então o projeto tem a capacidade de te pagar, nesse momento você pode cogitar vir 100% para o projeto, né? Aí você pode ficar no 100%. Ah, Raul, eu não quero fazer assim, eu quero chutar o balde, eu quero meter o louco, eu quero pegar e largar tudo e começar a empreender. Eu acho que você vai quebrar. E eu tô sendo bem sincero, 70%, 80% das empresas brasileiras quebram exatamente por isso. E normalmente, né, as empresas brasileiras quebram não porque é muito difícil empreender no Brasil. Eu sei que essa é a resposta fácil que você quer, você que quebrou e tal. É mentira, porque a maioria dos empresários no Brasil, eles são muito ruins. Assim, quando eu pego o nível dos empresários brasileiros, né, o quanto a pessoa acredita em mérito, o quanto a pessoa estuda e etc., é muito baixo. Então é fácil competir no Brasil, porque o ambiente de negócio ele é muito fraco. Mas ao mesmo tempo é difícil porque você mesmo deve ser essa pessoa que é fraca. Então assim, em todos os nichos que a gente entrou e competiu aqui dentro da UVP, a gente sempre conseguiu ficar muito próximo do topo, porque a maior parte dos empresários não gostam de estudar. Enquanto na nossa empresa, poxa, a gente faz prova semanal de absolutamente tudo. Enquanto eu mesmo, né, eu faço prova comigo mesmo com relação às competições. Eu tento aprender todo dia alguma coisa. Eu tento realmente estudar e fazer prova, formalizar esse conhecimento. Enquanto a gente é assim, você tem um monte de empresário que ele estudou uma vez na vida, quando ele foi abrir o negócio, muitas vezes nem isso, empreendeu muito mais por sorte e acabou se lascando. Então, na minha opinião, né, você deve empreender se você gosta muito, mas muito mesmo de estudar. Você não deveria tentar empreender se você não é uma pessoa muito afeita ao estudo, se você não gosta de lidar com números. Esse tipo de coisa não é uma boa coisa. Raul, mas será que eu tenho a intenção, por exemplo, talvez eu gosto muito de arte e tal, eu queria ser um empreendedor por conta disso. Daí você deve ser um autônomo. Mas o artista, ele não deve escalar o negócio. Então, quando você é artista, pô, eu faço a melhor empada do mundo, né? E aí eu controlo todos os processos. Você deve cobrar mais caro, lembra disso, não é empreender. Ah, Raul, eu produzo camisetas específicas, eu produzo um produto de macramê, eu sou um arquiteto, eu sou um advogado muito bom. Nesse caso, não é empreendedorismo. O que você vai fazer é simplesmente abrir um CNPJ para você ter melhor controle da sua qualidade final, né? Eu faço o melhor sorvete, eu faço sei lá o quê. Você não deve transformar isso em uma empresa. Toma cuidado, na hora que você vai escalando e contratando gente, você transformou em uma empresa. Se você tem menos de 5 funcionários, você não é empresário, você é um artista. E aí você tem que cobrar preço de artista. Quem é muito pequenininho cobra preço de artista porque é artista. Quando você começa a escalar, você tem um negócio. Se o seu negócio depende 100% de você, se você é a figura, se você é tudo daquele negócio, você é um artista, toma muito cuidado, não escala esse tipo de negócio, porque lá na frente você pode acabar quebrando, né? Então o artista pode até virar empresário, mas ele não é por natureza um empresário. Aí você é um artista. Beleza, Raul, gostei demais. Queria saber como que eu posso me preparar, né, para empreender. Eu acho que eu vou querer realmente empreender, ou eu quero ser um CLT que vai crescer mais. O que eu vou te recomendar? Aqui embaixo, né? Aqui embaixo, na descrição dos comentários, tem um link para o UVP. E se você vier desse link específico aqui, na hora que você for se matricular, a gente vai saber que você veio desse vídeo. Eu vou te oferecer uma trilha diferente para empreendedorismo, né? A gente tem alguns bônus ali na UVP que eu vou liberar para você, para quem é essa pessoa, que ela quer empreender, né? Em vez de continuar sendo CLT, ou para quem quer ser um CLT que vai ganhar mais. Mas para isso você precisa clicar no link daqui e não digitar o UVP no Google. Eu sei que muitos de vocês preferem, né? Porque é mais fácil, mas aí precisa ser nesse link aqui para eu saber que você veio desse vídeo e a gente poder te ajudar. Então vai lá, que para mim vai ser um prazer. Lá na UVP a gente ensina a cuidar de dinheiro, a gente abre conta para empresas também, a gente faz tudo que envolve grana dentro do mesmo lugar. Te ensina a criar seu colchão financeiro, te ensina a investir bem o seu dinheiro para você poder empreender com mais tranquilidade. Ou muitas vezes você já é um empreendedor, né? Te ensino a guardar dinheiro. Você vai aprender como as grandes empresas organizam o caixa delas para crescer. Então acho que isso é muito bacana, né? Quando eu comecei a investir, fez toda a diferença na minha vida profissional. Eu comecei a entender melhor o lado da empresa onde eu trabalhava, comecei a entender melhor os números hoje do meu negócio. Então quando eu olho, eu sei discutir tanto números de empresa da bolsa, que tem bilhões, né, quanto sei discutir da minha empresa aqui, que tem centenas de milhões. Mas exatamente o que eu aprendi como grande pensa, que eu consigo pensar diferente dele e até ganhar deles em alguns aspectos aí. Valeu, até amanhã.